interferir. Se eu ver que abusou, aí eu interfiro. Só um pouquinho. Na hora que vocês dão ok, eu vou. Vai. Pode ir? Por mim, ok. Vai. Sueli, desde que o caso veio a público no final do ano passado, a repercussão foi enorme para muito além das fronteiras de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente pode dizer que a cidade caiu sobre os seus ombros. Naquele documento divulgado pelo seu advogado, você cita que sofria muita pressão dentro da prefeitura por outras pessoas. Você pode nos dizer que tipo de pressão era essa? Como é que era o seu cotidiano dentro da prefeitura por conta de tudo que aconteceu? Sim, boa noite. E era uma pressão psicológica, desde a partir do momento que teve o começo, né? E então, sempre aquela pressão psicológica, aquela pressão, você está fazendo, você sabe que é uma coisa que não está, né? É uma infração. Então, dia a dia, aquilo te aumenta na sua cabeça, você começa a pensar e começa, assim, uma coisa que te carrega muito. Então, você faz uma briga entre como que eu posso explicar? Aquilo que você tem, né, de formação e o errado que está sendo feito. Então, você acaba virando uma pressão psicológica, você quer parar, mas não tem como, então aquilo foi aumentando. Uma situação difícil que foi aumentando com o passar dos anos. Sueli, em cima disso também, a pergunta do Diego. Você teve vários momentos, como você disse bem aí, que você sabia que estava fazendo, tinha consciência do que acontecia. Teve algum momento que você pensou em parar, ou tentou parar, ou procurou uma certa ajuda? Você receou algum momento de parar com essa atitude? Ou você tinha alguma coisa que impedia? Como é que foi esse tempo todo? Eu pensei em várias vezes, assim, você deita na cama, você pensa várias vezes em parar, mas a gente tem que pensar muito antes de fazer uma coisa e começar. Por quê? Porque a partir do momento, se você está sozinho, você para, acabou. Agora, se você tem alguém que te pressione, não depende só de você parar, porque daí você pensa, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Vai acontecer o que comigo? Mas você sabe que um momento vai acabar. E, de certa maneira, você espera que esse momento acabe logo, né? Que perdurou por aí uma previsão, uma data prevista, não posso falar, mas de 2008, assim, para frente, mais ou menos, sim. Não nesse período que foi divulgado, de 16 anos, não. Mas uma data provável, 2008, final de 2008, acho, para frente. Então, é um tempo longo para você estar assim, convivendo com uma situação que é uma infração, né? Uma situação difícil. Em cima da sua resposta agora, Sueli, quando que você percebeu que tinha acabado e como que acabou? Assim, diante da situação do país, da arrecadação, e a prefeitura tinha uma condição de caixa muito forte até 2012, 2013, 2014. Mas devido a muitos gastos, né, assim, que pode ser comprovado, que o secretário de Finanças sempre tinha um controle bastante rigoroso, então um gasto muito grande em saúde foi abaixando o caixa da prefeitura. E juntou com a arrecadação, que também caiu. Então, chegou 2016, mais para o final do ano. Em 2016 já foi um ano apertado. Chegou mais para o final do ano, a coisa foi apertando mais, então não tinha como. Só que, assim, tinha gente que tinha mais visão que eu até, e via que a prefeitura não tinha movimento para estar mantendo aquilo. Então, foi quando não tem como, não tem. Sueli, você mesmo disse agora que você achava que isso teria um fim, né? E ou parava de repente e ninguém ficava sabendo, ou era um fim trágico, como realmente aconteceu, né? Isso. Como é que foi tua vida de lá para cá? Quer dizer, prisão, né? Imagino que as pessoas que você conhecia desapareceram de repente, né? Você deve ter emagrecido, que é visível isso.
Como é que foi essa vida tua até agora? Então, em novembro eu já tinha uma total visão de que em dezembro eu estouraria. Assim, por várias vezes sentei até na mesa do meu chefe para tentar falar, mas você não tem como vou falar, tá acontecendo isso, você não sabe o que fazer. Então eu esperava que a qualquer momento ia estourar mesmo em dezembro, porque em novembro eu já tinha uma visão disso, que é tudo muito controlado, tudo uma previsão de folha de pagamento para o próximo mês, então eu tinha essa convicção que dezembro seria mesmo fatal. E aí, depois de todo o acontecimento, no dia do acontecimento, dia 22, quando ocorreu o questionamento da outra funcionária, porque era a conciliação que ela fazia, eu vim embora para casa, liguei para o seu Armando, meu chefe, falei com ele, está acontecendo isso, o saldo da conta não é o real que está lá. E ele falou, então desce aqui. Eu desci. Aí nós fomos até o gabinete, o senhor prefeito não se encontrava na casa dele. Então, como era na casa dele, eu não fui. Se fosse até o gabinete, como a gente subiu, eu iria falar com ele. Mas na casa não. Por N motivos, trabalhei 4 anos, então eu tenho conhecimento tinha medo da reação. Porque eu não sei até onde sabia, onde não sabia, então... Aí, no dia 23, a minha irmã chegou e disse, você viu como está nas redes sociais? Eu falei, não. Ela falou, o prefeito deu uma entrevista, pediu para você dar um tiro na cabeça, tudo, e chorou e tudo. Eu falei, nossa, não pode ser, porque eu estava aguardando para ir até a prefeitura. Aí, quando ela me mostrou, e mostrou o jeito que, assim, como que a situação estava, aí foi quando eu, de momento, assim, eu fiquei com medo, né? E aí nós fomos correr atrás de advogado. Até no dia, eu me liguei para o meu advogado, que é o trabalhista, ele falou assim, em Santa Cruz só tem um, que era o Alessandro Scudeler. Mas como era época de Natal, liguei e não atendeu. Aí eu procurei pela internet, apareceu lá o doutor Antônio Godoy Maruca, que eu fui atrás. E ele me disse, sai daí o mais urgente possível. Eu saí. Então, a orientação de um advogado para mim, como já juntou o medo, né, e o advogado. E depois desse dia para mim, assim, a minha vida, ela virou, né, de ponta cabeça. Né? Primeiro foi o tempo que eu fiquei longe da cidade. Depois a prisão da minha mãe, do meu cunhado, que foi muito difícil, da minha mãe. Então, sim, você vê, a minha mãe é uma pessoa que lutou a vida inteira, trabalhou com 7 anos na roça, e foi, assim, para mim foi muito difícil ver a minha mãe e o meu cunhado, pessoas que não trabalham na prefeitura, que não tem nada a ver, né? Não sabiam de nada. O meu cunhado trabalha com feno, é uma coisa que quem tem conhecimento sabe que dá dinheiro, então o que ele tenha dele, não dei nada para ele. Só te interromper um pouquinho, Jolie. Você estava sabendo disso? Como estava acontecendo? Você não estava sabendo? Como você ficou sabendo que sua mãe tinha sido presa? O dia que o advogado estava me trazendo para o tempo que ela ficou presa, então você não ficou sabendo? Não. O dia ele veio e me trouxe e me falou que eu nem sabia que o meu cunhado também estava preso. A doutora Isabel falou para mim assim, o seu cunhado está preso e sua irmã está para ser presa. Aí, nossa, aí meu mundo caiu, porque minha mãe, meu cunhado preso, minha irmã com 3 crianças para ser presa, nossa, assim foi, para mim, uma coisa fatal. Sueli, a gente fala muito do que aconteceu depois disso, mas e antes? No momento de você iniciar esse ato, inclusive você chegou a pensar nas consequências que isso traria no futuro, e como foi iniciar isso? O início foi assim, como que eu posso dizer? Para iniciar, eu não achei que era uma coisa real, né? Achei que era uma coisa assim que, quando eu vi que era real, o início, então, era um momento que eu tinha muitas dívidas, muitas contas, empréstimo e tal, então eu não poderia perder o cargo, né?
Então foi aí que tudo começou. Mas eu sabia que um momento iria, eu achava que o momento seria até próximo. Porque assim, as conciliações bancárias, elas são mandadas para o Tribunal de Contas, cópias, extratos e conciliações. Então, se você olhar extrato e conciliação, você vai ver que está errado. Você vai ver que o saldo não está batendo. Então, qual que era a minha esperança? Alguém pegar o extrato e a conciliação, olhar, o que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso. Tá isso, era isso. Eu achava que isso seria num futuro próximo acontecer. Mas o futuro próximo foi 9 anos, né? Então, é isso. Você chegava, nessa época, você chegou a pensar que você podia ser presa e as consequências que isso traria, que é a realidade que você viveu hoje e vive até agora? Ou não passa pela cabeça no momento? Não, no momento, assim, quando eu fazia isso, eu pensava, o dia que acontecer, a polícia vai até a prefeitura, vai pegar tudo que está lá e vai ver. Entendeu? Que o que tem de prova está lá. O meu pensamento era esse. Era não vir na minha casa, era ir até o local. Pegou, eles iam saber o que fazer. Você já foi pelo menos 3 a 4 vezes conversar com os delegados, dar depoimento. Você tem se sentido à vontade nos seus depoimentos? Você tem colaborado, você tem contado tudo que sabe para que esse caso seja solucionado, para que a população de Santa Cruz saiba realmente toda a verdade desse caso, Sueli? Tem. Nessas últimas semanas, eu fiquei assim até bastante animada, assim, porque eu tenho visto uma vontade, um desempenho bastante grande da polícia em querer desvendar, porque assim, eu não nego de pagar a minha parte, mas eu quero que todo mundo pague. Eu sou a favor que ache, né, que venha à tona toda a verdade, que todo mundo, cada um pague o seu bolo, a fatia do bolo. E eu tenho colaborado, tenho levado para a polícia documentos apresentados. Então, para mim, esse é o momento assim que eu estou bastante tranquila e confiante. Sim. Sueli, durante o período todo em que aconteceram os desvios, você temeu pela sua integridade física? Outras pessoas envolvidas, elas eram ameaçadoras em algum sentido? E mesmo depois que o caso foi descoberto, você ainda temeu pela sua integridade física, pensando nas outras pessoas envolvidas? Eu temo, até hoje. É uma coisa que eu tenho deixado bem claro em todos os depoimentos meus, que eu tenho, inclusive não saio, né, de casa, saio uma vez por mês para receber a aposentadoria e fico na minha casa, porque eu temo, sim, pela minha família, por mim, por tudo. Queria perguntar o seguinte, na esteira da pergunta dele, quando estourou o caso, por exemplo, né, ou quando você se entregou e foi para a prisão, inclusive, você imaginava que alguns desses envolvidos que você citou pudessem te ajudar de alguma forma à liberdade, ou arrumar um advogado, alguma coisa assim? Você tinha esse pensamento? Porque as pessoas também usufruíram, né, daquilo. Eu não tinha bem esse pensamento, porque em algum período alguém me disse que ninguém acreditaria em mim, porque quem vai acreditar em você se eu sou fulano de tal? Então, eu não esperava.